Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Nós temos o seguinte, fechamento semanal abaixo de 3.600. Péssimo, tá? Para o mercado é péssimo, para nós que queríamos um mercado altista na segunda metade de outubro até final do ano, é um valor ruim se manter abaixo desse preço. E a minha preocupação é que eu acredito que a gente está subestimando muito a capacidade de queda do Bitcoin e do mercado. Eu venho bastante estressado ao longo da semana, bastante preocupado por causa da retração econômica, né? Se a gente pegar aqui, pessoal, eu vou colocar o gráfico lado a lado aqui do Bitcoin e do S&P 500. Pegar aqui do Bitcoin e colocar do lado do gráfico do S&P 500. Então esse é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É onde é concentrada a maior riqueza do mundo, né? O FMI, o Fundo Monetário Internacional, já antecipou que até 2026 a ideia dos bancos centrais é de tirar cerca de 4 bilhões de dólares de circulação do total aí do PIB mundial. Então, PIB mundial, vamos pegar aqui, PIB mundial atual é de 84 trilhões. A última retração que a gente teve foi justamente ali no período aí de 2015, 2016, que também teve bear market do Bitcoin, e também no subprime americano, tá? Onde a gente viu o mundo aí perder praticamente 4 trilhões de dólares e uma queda de 50% do S&P 500 depois de perder a média de 200 períodos, de 200 semanas, tá? 200 semanas é muita coisa, tá, gente? É uma média que, quando perdida, ela é muito complicada de recuperar, leva muito tempo para recuperar. E a minha preocupação reside no fato justamente de que, com a barra de hoje, nós temos, ao que me parece até o presente momento, uma tentativa de formar um topo mais baixo do que o topo anterior, com rompimento verdadeiro da média de 200, sendo que ela foi retestada temporariamente até os 3.700 ao longo do dia da tarde de ontem, e hoje ele está devolvendo e derretendo e perdendo novamente os 3.600. Então os 3.600, depois dessa desalavancagem do mercado, dos mercados internacionais, a gente está vendo o seguinte: a tentativa do mercado da maior economia do mundo, das 500 maiores empresas que compõem esse índice, simplesmente tentando fazer um pivô de baixa abaixo da média de 200 semanas. A importância desse vídeo e disso que eu vou falar hoje para vocês, muita gente fala assim: Augusto, obrigado por ter me protegido de uma queda de 90% nas altcoins lá em 3 de dezembro. Hoje, no dia 14 de outubro, eu posso afirmar para vocês que, com um certo cuidado e uma certa preocupação, que esse vídeo pode ser tão importante quanto o de 3 de dezembro de 2021 para te proteger de possíveis quedas de 90%, tá? E eu não estou falando só de altcoin, não, estou falando de Bitcoin e mercado de ações mesmo. A desalavancagem, cara, a pior coisa que pode acontecer é você perder um suporte semanal. Como a gente já vem perdendo suportes semanais aí, dos 4.200 do S&P 500, e agora me parece que nós estamos perdendo de 3.600, os suportes abaixo agora são de 3.300, 2.800, 2.200, e o Michael Burry, que é o cara que fez aquele filme ele inspirou o filme, né, The Big Short. Ele acredita que nós vamos ter uma retração até os 1.800 no S&P 500, abaixo do nível do Covidão.
seria para vocês terem ideia, o suporte do Covidão foi 2.200, o S&P 500, tá? E aí a gente vai ver e mensurar mais ou menos o tamanho da pica que pode entrar. Bom, nós estamos ainda fazendo topos e fundos descendentes abaixo da média 8 semanal. Então, a alta de ontem ela não representou bosta nenhuma por enquanto. Para confirmar um bear trap, a gente precisaria romper a média 8 semanal. Então, ela não rompeu. Se ela não romper e abrir segunda-feira perdendo o suporte dos $18.000 e o S&P 500 continuando abaixo de 3.600 na segunda-feira, nós vamos iniciar uma nova tendência até 3.200 no S&P 500. Tá? A expectativa é 3.200 e 3.300 aqui, ó. A gente tem a expectativa de vir até essa região aqui no S&P 500. Bom, comparando as duas quedas do início do ano até agora, nós tivemos uma queda de 25% nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e no Bitcoin nós tivemos uma queda de 72% do topo histórico. Se a gente repetir a recessão do subprime americano lá de 2008, se a gente repetir, ou seja, fazer o pivô de baixa abaixo da média 200, como esse movimento aqui, e ao contrário daquela vez onde o Banco Central americano começou a imprimir dinheiro enlouquecidamente para tentar manter a economia, sustentar a economia através de uma injeção de capital, o afrouxamento quantitativo. Se nós tivermos a confirmação de um pivô de baixa nas próximas semanas, abaixo da média de 200 períodos, o que vai acontecer se o S&P 500 que derreteu do topo histórico caiu 25%, o valor das ações. As maiores ações aí que você vê, Apple, Amazon, Facebook, a porra toda. O que vai acontecer com as ações se elas derreterem 50%, tal como aconteceu na recessão de 2008? O que vai acontecer com o Bitcoin? Se o S&P 500 caiu 25% e o Bitcoin caiu 72% até agora, se o S&P 500 tiver mais um derretimento de 40%, 30%, 50% que seja, o que vai acontecer com o Bitcoin, com o mercado cripto? Se ele derrete muito mais rápido, muito mais forte do que o S&P 500. Então, a minha grande preocupação de perder esses 3.600, agora no final do ano, sem ter nenhum respiro, é justamente entender o risco de descapitalização que pode acontecer com todo mundo que está exposto, inclusive em Bitcoin. Tá? Conforme eu expliquei para vocês, se evoluísse para uma queda, 12.800 é o próximo suporte, a 9.000. Se perde 9.000, o próximo suporte vai ser lá nos $4.000. Tá? E nós estamos diante de um contexto macroeconômico mais complicado de todos os tempos. Por quê? Porque a saída do Fed, naquela época, foi imprimir dólares. E agora? Se imprimir dólares e a inflação está descontrolada, como é que eles vão fazer para imprimir dólares? Então, em algum momento, pode ser que o Fed novamente ligue a impressora e traga abundância e riqueza extrema por mais 10 anos. Para tentar, sei lá, segurar. Mas e a inflação? Como é que vai ficar? Então, isso que está acontecendo hoje, que a gente está enxergando hoje no gráfico do S&P 500 é grave, cara. É grave. O fundo do... Uma coisa que me chama a atenção também, além do Bitcoin derreter muito mais rápido do que o mercado de ações, nesses contextos, a gente nunca viu o Bitcoin em contração econômica. Nunca. A gente só viu o Bitcoin em expansão econômica. Então, a gente nunca viu nada perto do que a gente estava para ver. Nada.
Na questão do Bitcoin aqui, o que eu queria falar para vocês que sobre um indicador que sempre em todos os mercados, como o mercado do S&P 500, ele já teve sobrevenda mensal no RSI. Tá? Então eu já vou pegar aqui, vou pegar o RSI aqui, vou botar mensal, vou colocar mensal. Vocês podem ver lá vem uma previsão lá, uma projeção lá de 1935 do S&P 500. E a gente pode pegar um indicador aqui, ó, o RSI. Sabe quando teve sobrevenda mensal do S&P 500? 3 vezes em um século, 4 vezes na verdade. 4 vezes em um século. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Sobrevenda mensal. Tu pega a Nasdaq, ela também já teve sobrevenda mensal. O Bitcoin nunca teve sobrevenda mensal. Em toda a sua história, o Bitcoin ele nunca chegou abaixo de 40 no RSI. Nunca chegou abaixo de 30, que é a sobrevenda mensal. E todas as vezes durante a expansão econômica, todas as vezes em que a gente viu sobrevenda semanal, a gente viu um fundo majoritário do Bitcoin. Certo? Então sempre foi uma grande probabilidade, dentro de um contexto de expansão econômica, comprando sobrevenda semanal, você comprar exatamente barato o preço do Bitcoin. Tá? Então ele nunca teve, ele teve durante toda a sua história 3 toques na sobrevenda semanal, nenhuma na mensal. E todo o contexto que está se desenhando pode ser que a gente chegue em contexto mensal de sobrevenda. E aí contexto mensal de sobrevenda seria ele tocar novamente os $6.000, tá? Então se ele chegar a $6.000, ele toca realmente na região de sobrevenda mensal, tá? Então, assim, seria uma retração que poderia fazer o preço, a gente revisitar preços de 5 anos atrás, se o S&P 500 caísse os 50% semelhante ao que aconteceu com a recessão de 2008, que é o movimento mais parecido que a gente viu até agora, né? Então, se a gente compara o movimento da recessão de 2008 com a de agora, elas são muito semelhantes. Eles são muito semelhantes. Bom, o que nós temos de diferente agora durante esse mês, se a gente fechar o mês de outubro, nós vamos ter um pivô de baixa mensal no S&P 500. Tá? Então, se ele não conseguir segurar a região 40 do RSI mensal, ele vai visitar a região 30. Para ele visitar a região 30, ele precisa cair uns 30 a 40% aí do S&P 500. Então vocês já sabem, se o S&P 500, quando ele cai 25%, o Bitcoin derrete 70%. Se a gente pegar essa projeção também e replicar no Bitcoin, pega o valor de hoje, imagina 75% para baixo do Bitcoin. $4.500. Tá? Se nós tivéssemos uma queda aí média de 30%, 40% do S&P 500, o Bitcoin poderia retrair até o valor de $4.600, $4.700. Então, quanto mais a gente se manter abaixo dessas médias de 200 semanas, pior. Tá? Quanto mais... A minha preocupação é quanto tempo levaria para fazer uma recuperação disso. Né? Então, a gente tem suporte 12.800, tem esse suporte ainda dos 17.000, que no caso do Bitcoin ainda não foi retestado. Só que, cara, o pior é ver o S&P 500 perdendo essa média. Então eu estou muito preocupado.
Nós temos uma grande divergência bearish no mensal do S&P 500. Me parece que isso aqui é um topo duplo praticamente, né? Ou um movimento de pivô de baixa inicial. Comparem isso daqui, ó, com esse movimento aqui. Então, tudo que a gente já viu de queda até agora pode ser um movimento inicial. Revisitar, talvez, esse suporte aqui dos 2.400 já não é algo tão infactível. E o detalhe todo que eu estou preocupado é que a outra vez a solução foi a impressão de dinheiro, né? Só que agora não tem como fazer essa solução por causa da inflação. Então, nas duas vezes, a solução foi imprimir dinheiro depois do crash econômico, do S&P 500, da bolha.com, do Covidão. E agora? Como é que vai ser?